Olá, começa agora mais um programa Conexão Legislativa. No programa de hoje eu converso com o deputado Tenente Nascimento do PSL e com o pastor Alcides Fávaro, que é presidente da Assembleia de Deus Ministério Miranga. Vamos falar sobre a atuação da igreja no período da pandemia pelo novo coronavírus. Deputado, pastor, sejam muito bem-vindos aqui ao Conexão Legislativa. Obrigado. Obrigado, Catarina, né? Catarina também é nome. A gente sempre quer falar um nome mais difícil. Obrigado à TV Alerp, a toda essa equipe, por mais uma vez nos dar a oportunidade de dar informações importantes, o que está acontecendo no nosso meio, a igreja, a pandemia, e hoje, com a oportunidade que temos de falar aqui com o nosso pastor-presidente, pastor Alcides Fávaro, que é o nosso comandante, que estamos sobre essa batuta e sobre a cobertura espiritual do nosso Ministério do Ipiranga. Pastor Alcides. Muito bem. Vindo também. Muito bem. É uma grande alegria participar desse programa, que foi convidado para aqui fazermos aquilo que é bom, que é útil, que é edificante. Portanto, estou à vossa disposição. Obrigada, pastor. Bom, para começar, então, esse bate-papo, eu vou passar, então, a palavra para o deputado Tenente Nascimento do PSL, que, além, então, de deputado, também é pastor na Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Deputado, eu queria que o senhor contasse um pouco, então, da sua trajetória, quanto tempo que o senhor faz parte desse ministério. Conta para a gente. Catarina, é o seguinte, nós nascemos e fomos criados dentro do Ministério do Ipiranga. Nascemos nos alicerces desse ministério. E durante a nossa vida, desde a nossa infância, adolescência e juventude, nós fomos criados ali dentro do Ministério do Ipiranga. E conheci uma pessoa muito importante em nossas vidas, que foi o pastor Alcides Fávaro, quando então nós crianças ainda, e foi o dirigente local de uma de nossas congregações e também nosso professor da escola dominical, porque não sei se você conhece, claro, a escola dominical é a maior agência de ensino no mundo, que é uma escola dominical dentro de uma igreja. E ali nós conhecemos há muitos anos o pastor Alcides Fávaro, então jovem pastor Alcides Fávaro, recém-casado, era uma benção, foi uma benção. E nós tivemos essa oportunidade de ter os ensinamentos já com o pastor Alcides Fávaro naquela época. E nós tínhamos, então, o precursor do ministério, que é o pastor, foi o pastor saudoso, o pastor Alfredo Reikdal, e que deu o início desse ministério, que teve um crescimento extraordinário, um crescimento muito grande no estado de São Paulo. Mas ali estava sendo preparado, ali, nós falamos sempre, o nosso Josué, né? Eu sempre falo isso a ele, ele fala, mas... E ele ali acompanhando o pastor Alcides Fávaro, os passos do nosso pastor Alfredo Reikdal, saudoso, e ali para construir esse grande ministério. Então, eu tive essa oportunidade da batuta dos dois, tanto que o pastor Alcides, o pastor Alfredo Reikdal, eu fui batizando por ele, 52 anos de batismo, e também o meu casamento, 42 anos do meu casamento, foi feito também pelo nosso querido pastor Alfredo Reikdal e o pastor Alcides, e um dia nós estávamos, terminando a carreira, a polícia militar, estávamos, assim, na zona de conforto, e pastor Alcides Fávaro e o ministério apoia um, apoia outro, e o nosso ministério sempre deixando essa coisa para frente, e de repente ele me chamou de volta ao ministério, falou, olha, eu quero você no ministério. Eu falei, não, mas eu estou aqui, pastor, falou, não, nós queremos eleger um filho da casa como deputado estadual. Depois ele vai falar, eu até pulei para trás, falei, mas pastor, já estou... Não, nós precisamos, porque o ministério está em franco crescimento e precisamos ter alguém que nos ajude também na Casa Legislativa, no governo, para que possamos continuar crescendo.
e ele seguiu fielmente os passos do pastor Alfredo Requidal, dando um crescimento, e o nosso ministério hoje está entre um dos maiores ministérios no Brasil, graças a esse trabalho importante do nosso pastor Alcides Fávaro, do que eu já me manifesto aqui a minha gratidão. A princípio eu fiquei meio assim, mas ele falou assim, não, é um plano de Deus para o ministério e com certeza é também um sacerdócio estar aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza. Muito bem. Bom, gostaria de passar a palavra então para o pastor Alcides. Pastor, gostaria então de conhecer um pouco, né, da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga e também um pouco da sua trajetória, né, como presidente desse ministério, inclusive, que é considerado o terceiro maior ministério tradicional no Brasil. Muito bem. Eu me entreguei a Cristo com 16 anos de idade. Jesus me batizou com o Espírito Santo, senti um desejo ardente de trabalhar na obra do Senhor. E o saudoso pastor Alfredo Requidal logo reconheceu aquilo que Deus me havia dado e me deu a primeira congregação para dirigir, a congregação de Vila Simões, que fica no bairro do Ipiranga. E lá eu estive uns 2 ou 3 anos, consegui arrebanhar quase uma centena de pessoas que deixei cultuando a Deus com muita alegria. E depois disso, não parei mais. O pastor Alfredo foi me remanejando para outras congregações, cada vez a congregação maior, responsabilidades maiores, e foi um verdadeiro treinamento no ministério, na administração. Mais tarde, o pastor Alfredo me deu maiores responsabilidades, me deu setor para dirigir, onde eu pude, então, me dedicar muito mais, com igrejas com mais de 1.000 membros e congregados, e nunca parei nessas atividades. Também procurei servir na diretoria da igreja, fui membro do Conselho Fiscal, relator do Conselho Fiscal por mais de 20 anos, prestei muita atenção em tudo que se fazia financeiramente, nas arrecadações, nas despesas, sempre conferindo a exatidão das contas, fazendo o meu relatório anual perante toda a igreja, todos os pastores que lá estavam, e o pastor Alfredo entendeu que eu tinha uma chamada, e foi me dando confiança cada vez mais no ministério, porque o pastor Alfredo Requidal dizia, para o obreiro, primeiro dê uma pequena horta, se ele for bem nessa horta, dê uma chácara para ele, se ele dirigir bem essa chácara, dê um sítio para ele dirigir. Se ele for bem nesse sítio, por fim, dê uma fazenda, porque ao longo do trabalho ele já prestou condições de responsabilidades maiores. E foi assim que eu fiz, trabalhando incansavelmente desde os meus 16 anos de idade. Trabalhei também nas empresas. A última empresa que eu trabalhei foi General Motors do Brasil, no departamento de engenharia da mesma, onde eu tinha uma grande responsabilidade. Também fiz o curso superior, tive bons professores naquela ocasião, fiz sociologia, tive professores que passaram por ali, tivemos até a presença de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil por 2 gestões. Enfim, me preparei intelectualmente, me preparei administrativamente, porém sempre fiz tudo isso com humildade na igreja. Nunca atrapalhei ninguém, nunca aborreci ninguém, procurei sempre fazer o que era justo, o que era certo, embora tivesse algum desconforto com aqueles que não aceitavam o que era justo, o que era verdadeiro, porém permaneci sempre servindo a Deus com alegria. Casei-me com uma jovem da igreja, Lívia de Campos, a conheci na igreja,
desde menina que ela frequentava a igreja, nos casamos, somos pais de 3 filhos. Priscila Fávaro, que mora nos Estados Unidos, na cidade de Henderson. Sou pai também de Evandro Fávaro, de Henrique Fávaro. E sou avô de apenas uma neta, que tem 8 anos de idade, que sempre pede à minha filha que quer vir ao Brasil, quer vir na casa dos seus avós. Então, no ano de 2010, o pastor Alfredo veio a falecer. E quando ele veio a falecer, tivemos uma Assembleia Geral extraordinária, e naquela ocasião, na presença da maioria dos pastores, com a igreja presente, fui eleito presidente de fato e de direito do campo eclesiástico do Ipiranga. Portanto, já vai fazer 10 anos que eu sou presidente da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. E não somente da Assembleia, mas nós temos o IMPAR, Instituto Pastor Alfredo Requidal de Assistência Social e Cultura. Também sou presidente da Comuespo, Convenção dos Ministros Ortodoxos do Estado de São Paulo e outros. E temos outros departamentos, CETAD, CEMAD, CAAD, que trabalham incansavelmente. E é claro que com essa pandemia tivemos que mudar um pouco o modo de trabalhar. Que pena que perdemos aqueles cultos presenciais, com tanto louvor, mensagem, alegria do Espírito Santo, e tivemos que nos restringir a 30% da capacidade do templo, cumprindo, então, todas as restrições das autoridades sanitárias. E, para encerrar a minha breve apresentação, e agora, no mês de outubro desse ano, eu vou completar 50 anos de pastorado. E, fazendo uma pequena referência, conheci o Tenente Nascimento quando era muito jovem ainda, sempre foi disposto, alegre, arrojado, como sempre, gosta de trabalhar, é incansável, e ele tem dado uma cooperação muito boa na assistência social da nossa igreja. É claro, dentro da medida do possível, daquilo que lhe é permitido fazer, porque ele sabe muito bem os seus direitos e os seus deveres. E trabalhando juntos, harmoniosamente, dedicadamente, temos socorrido muitas pessoas que precisavam de nossas mãos estendidas. E assim fizemos, e estamos fazendo, porque eu posso dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Deputado, isso que o pastor coloca, né, esse período da pandemia, quer dizer, tem sido um período de grandes desafios, né, para a sociedade, para o mundo, e com a igreja não tem sido diferente. Quais são os maiores desafios, né, deputado, aí enfrentados, então, pela igreja, falando mais especificamente da Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga? O maior desafio que nós enfrentamos logo de cara foi que tinha um projeto no Senado Federal, do Anastasia. O projeto tinha como objetivo uma lei, projeto de lei 1179, que queria proibir as igrejas dos cultos presenciais até outubro, né? Aí em outubro nós vamos discutir. Então o pastor me ligou logo cedo, né? E o pastor, ele acorda cedo, assim, ele está assim, nós temos que acompanhar, né? Ele fala que eu sou arrojado, mas eu fico olhando ele e falo, não posso ficar para trás, eu tenho que estar no pelotão da frente aí. Ele fala que nós somos arrojados, mas ele assim, nosso pastor tem estado sempre à frente com a bandeira, ó, vamos. Aí falou, olha, tem um projeto no Senado Federal em que estão querendo fechar as igrejas durante esse período de pandemia. Aí eu falei assim, não, pastor, vamos agir, já, mas é no Senado, não era nem aqui na Assembleia Legislativa. Aí ligamos por, então, Major Olímpio, falou, Major,
o que eu quero dizer é o seguinte: no Senado tem esse artigo tal da Lei 1179 que quer proibir as igrejas. E como nós tínhamos, né, foi apresentado o senador Major Olímpio no nosso ministério, apoiamos, sim, a candidatura dele ao Senado, imediatamente, junto com outros senadores lá, evangélicos, fizeram retirar o texto da pauta. Retirar, na hora lá, inclusive, nós ficamos online. Ele falando, o pastor aqui acompanhando, os pastores, né, toda a diretoria da igreja, e aí ele retirou. Quero agradecer ter sido retirada ou não acolhida essa emenda. Também todas as religiões se mobilizaram para que não houvesse confusão na interpretação em relação à eventual restrição de reuniões tais quais reuniões condominiais ou de empresas que estão facultadas de reuniões religiosas. Tenente Nascimento, do meu partido PSL, que é pastor em São Paulo e da Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga e tantos outros nos estimularam e também a retirada desse artigo 4º, aí ele foi fundamental. Então, isso foi um desafio importante que foi prontamente atendido. E a igreja não vai fechar, como não fechou, e pelo contrário, quando eles tentaram coibir, aí o pastor tomou as medidas protetivas, tomou ações importantes para a segurança, para que os nossos membros também, dentro do protocolo estabelecido pela OMS, pelos profissionais de saúde e pelos governos do qual nós estamos subordinados, para que continuássemos. Sabe o que aconteceu, Catarina? Deixa eu te falar uma coisa. O pastor começou a falar online. Antes ele, não, começou a falar online. Aí alcançou, ao invés de 200, 300, como era o nosso, às vezes, culto presencial, ou 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 20 mil. Então, a igreja que ele pensou que ia parar, falou assim, não vai parar, e não tem. E agora ele que pode me falar aí da experiência agora de estar falando online, como nós estamos falando aqui. Muito bem. Verdade, pastor. Conta pra gente como que está sendo, então, a adaptação da igreja nesse período, né? Como que o ministério deu sequência nas atividades e como o deputado mencionou, né? O impacto dessa pandemia na membresia da igreja. Quer dizer, antes o culto era um determinado número de pessoas. Agora, com esse advento aí da internet, muitas outras pessoas estão sendo alcançadas, né, pastor? Conta um pouco para a gente desse período aí de adaptação na pandemia. Realmente, houve uma mudança muito forte, eu diria, porque de cultos presenciais passarmos para cultos online, como nós estamos fazendo, é claro que mudou o nosso comportamento. E muitos que gostavam de estar presentes ficaram tristes e aborrecidos, porque cultuar a Deus à distância é uma coisa, e cultuar a Deus estando presente no templo é melhor. A gente ouve melhor, enxerga-se, cumprimenta-se, enfim, a comunhão se torna mais estreita. E esses cultos online, eles também ouvem, é claro, mas não tem o mesmo significado do culto presencial. Contudo, o nosso povo tem sido muito obediente, muito fiel. Nos horários de culto, eles ficam postados, sintonizam seus celulares, ouvem a mensagem e a gente registra o número de ouvintes, é claro. São milhares que estão nos ouvindo. Nesse último culto, reunião ministerial de obreiros, quando o tenente Nascimento também esteve presente, e mais 3 pastores entregaram a mensagem, naquele sábado, que não faz muito tempo, segundo sábado desse mês, nós tivemos uma presença de quase 30 mil ouvintes, é claro. Então, mesmo com essa dificuldade, os irmãos estão sendo fiéis, continuam orando a Deus em suas casas, continuam com liberalidade, contribuindo com amor, e assim nós estamos atendendo os mais carentes da igreja, os mais necessitados
não deixamos de socorrê-los de maneira nenhuma. E nessa empreitada também tivemos ajuda do deputado, que fez o que pôde, com distribuição de cestas básicas, e atendimento de consultas, de remédios. Então, eu posso dizer que, apesar dessa pandemia, dessa mudança de comportamento de culto, de nós servirmos a Deus, nós não paramos. Parece até que nós fomos mais motivados para trabalhar com mais dinamismo, com mais força, porque assim o campo eclesiástico do Ipiranga não deixou de ser assistido de maneira nenhuma, nem espiritualmente, nem socialmente. Tenho certeza que o campo eclesiástico do Ipiranga se constitui de homens e mulheres de Deus, que estamos unidos em comunhão, servindo a Deus com alegria. Sem dúvida. Pastor, como que fica? Quer falar, deputado? Não, eu só queria acrescentar aí, quando ele fez uma menção importante, principalmente vocês, mulheres. Ele, antes de, há 2 anos atrás, ele chegou e falou, as mulheres sempre estão na frente, sempre estão trabalhando muito, sempre estão na igreja, tem uma atuação importante, né? E eu vejo aqui também na Assembleia, e vocês realmente vão à frente, vão à luta, vão até o fim, né? E aí ele me chamou, falou assim, nós precisamos dar uma motivação maior, e em uma só ocasião, num evento que chamou o campo, consagrou 1.250 missionárias para que continuasse trabalhando para a sua atividade nos hospitais, nas igrejas, e 1.250. E isso nós não sabíamos o que estava por vir. Não é isso, pastor Alcides? Nós não sabíamos o que podia. Apenas estávamos dando liberdade para que elas trabalhassem. Hoje, nós conseguimos entender o que isso está acontecendo e a diferença que elas estão fazendo. Era isso que eu queria dar esse adendo aí ao nosso querido pastor, pioneiro nessa questão aí desse... Certamente, e muitas mulheres, posso dizer, elas são professoras da escola dominical, elas são maestrinas de coral, elas dirigem círculo de oração, enfim, tocam instrumentos musicais, fazem parte de grupos de louvores, duetos, tercetos, quartetos e etc. Elas são dinâmicas, elas são presentes, elas realmente têm um papel de servir a Deus e o fazem de todo o coração. É o que eu posso dizer, Tenente Nascimento, Caterine, os que nos ouvem, as mulheres do campo eclesiástico do Ipiranga são destemidas mesmos. Quem quiser tomar conhecimento, que venha e veja o que elas estão fazendo. Glória a Deus. Pastor, como que tem sido a Santa Ceia, né? Que é algo tão importante, tão simbólico, né? Que os cristãos costumam estar ali em comunhão, compartilhando a Santa Ceia. Como que tem sido feito nesse tempo aí de pandemia? Olha, as nossas igrejas, inclusive a nossa sede, é o sistema drive-thru. Os prezados irmãos vêm do seu automóvel, chegam até o nosso estacionamento e a ceia do Senhor já está consagrada. E os diáconos se aproximam do veículo, dirigem uma curta oração a Deus e os ocupantes do veículo tomam a ceia do Senhor. E esse tem sido o nosso procedimento, com os cuidados com a saúde, e assim estamos fazendo até que um dia nós possamos saber que tem uma vacina, que todos estão imunizados e que não haverá mais contágio. Tenho certeza que esse dia brevemente chegará e não precisaremos mais do sistema drive-thru, mas presencialmente tomaremos a ceia do Senhor
na casa do Senhor. É importante, viu, Catarina? Pode falar. No primeiro, né, que nós estávamos lá, então, inclusive, designado pelo pastor Alcides, que é o pastor Manuel Soares, carinhosamente chamado de Nequinho, que também foi criança lá, quando o pastor, muito mais jovem, dirigia nossa congregação de Jabaquara. Então, no primeiro, nós achávamos que, né, a direção da igreja, como é que vai ser? Foi uma bênção. Chegamos lá, o pastor passou, fez a consagração e já se retirou, né? Pelas medidas protetivas e medidas de segurança. E ali os irmãos, tocando, cantando os hinos, e nós pudemos sentir a presença do Senhor. E foi uma experiência assim, né? Dentro do carro, os irmãos dando glória a Deus. Então, você que conhece bem a palavra e um culto de Santa Ceia, a dificuldade veio. E nós temos que continuar avançando. Então, foi uma ação, né, determinada pelo nosso pastor, importante, nossos cultos de Santa Ceia, para que possamos continuar em comunhão. Sem dúvida. E deputado, o Ministério também do Ipiranga tem realizado vários trabalhos sociais nessa pandemia, né? Inclusive, o pastor chegou a mencionar. Existe também uma iniciativa bem interessante, que é a Live Solidária. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente como que é essa live aí. Nós acionamos aí, além das mulheres, nós acionamos os nossos jovens, é claro, né? Os nossos jovens estão aí com todo o gás, com todo, né, toda a força aí, que na Cojari o pastor Antoniel, pastor Eber, né, que é um jovem que até acompanha o pastor nessa live aí. Temos no conjunto adolescentes, né? Os adolescentes também, é importante lá, o Pedro Maza, enfim. Aí procuraram o pastor e falaram: nós queremos fazer uma live solidária, convocar o povo para contribuir, chamar as pessoas, a iniciativa privada juntos, e também falarmos que os jovens estão em ação. E o pastor autorizou, apresentou o plano de trabalho sobre a batuta, volta a falar, do nosso pastor. Obediência. Bem grande, né? Obediência. Escrever bem grande, porque, como disse Abacuque lá, escreve bem grande para que até aqueles que estão correndo também vejam. Obediência. É o segredo de nós termos vitória. E fizemos uma live solidária, também foi um alcance impressionante. Eu sei que fui ao Carrefour, falei: gente, precisamos ajudar aí e tal. Aí o pastor Alcides fez o documento, nós fizemos a solicitação, nos doou várias cestas básicas, já tinha feito numa outra ocasião, em que atendeu a igreja, a iniciativa privada, junto conosco, nessa live solidária. E chegou até no Vale do Jequitinhonha, nossos missionários, as pessoas sendo atendidas no Vale do Jequitinhonha, missionárias que tivemos casas restauradas. Então, foi uma bênção. E os nossos jovens na rua, né? Dentro das medidas estabelecidas, protetivas, com os seus EPIs, enfim, foi também um alcance que, como disse o pastor, né, que nós não esperávamos. E nós tivemos os hinos de louvor, foi uma palavra abençoada, e isso para que os nossos jovens também estivessem atuando. E estão atuando, estão aí acompanhando o chefe. Um pouco mais longe, viu, Caterina? Um pouco mais longe. O pastor na frente e eu correndo atrás, e os jovens também, então, querem estar sempre no pelotão na frente. Então, foi muita bênção. Eu não sei se depois vai inserir algumas imagens dessa live solidária, mas foi bênção pura, como diz o nosso caipira. Aí o pastor pode falar também, que me acompanhou de perto lá. Claro. Deputado, pastor, olha, nosso tempo passa tão rápido. A gente tem, assim, 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu gostaria que o pastor, então, fizesse as considerações finais. Se quiser também aproveitar e comentar sobre essa live solidária. E aí já fica o convite, né, deputado, para uma Conexão Legislativa parte 2, porque a gente não conseguiu falar tudo que a gente precisava aqui no programa hoje.
Não conseguimos, é só 10%. Aí o pastor contou só um pedacinho da história aí. Tem muita coisa. É verdade. Mas já fica, pastor, o convite para o parte 2 desse programa, tá? Tá, muito obrigado. Certamente atenderemos, sim. Quero agradecer primeiramente a Deus, a quem devemos nossas vidas, que tem nos abençoado até o momento presente e certamente nos abençoará até o fim. E agradeço a direção dessa programação sob os cuidados da LESP para um programa edificante, saudável, que faz muito bem às famílias. De minha parte, que Deus abençoe a Caterine, que sempre continue com essa disposição, com esse santo amor de tratar das coisas de Deus. E que abençoe o deputado, que é pastor e deputado estadual por São Paulo, pelo estado de São Paulo, que ele sempre tem essa força, esse vigor, coragem e sempre seja arrojado. Porque quando nós somos arrojados e nós queremos fazer o bem, tenha certeza que Deus confirma o nosso trabalho. Meu abraço virtual a todos que presenciaram, que nos ouviram. O Senhor está conosco e assim continuaremos servindo a Deus com alegria. Amém. Tem um tempinho para mim? Claro. Vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, né? Principalmente a pessoa do nosso pastor, presidente, que inclusive ele estava sendo cobrado porque os nossos hospitais não estavam deixando que as visitas acontecessem, visita presencial ou visita virtual. E graças a ele me chamou, falou, precisamos abrir um caminho para isso. E nós apresentamos o projeto aqui no artigo 18 da Lei 17.268, do qual agora é lei permitir que você tenha a visita presencial, né? Mas tem impedimento da visita presencial. Então, visita virtual, plataforma, tablet, para que os hospitais, para que possamos falar com os nossos familiares, para que possamos também continuar, através da capelania, uma visita virtual religiosa aos pacientes que lá estão de Covid e de outras enfermidades. Então, quero agradecer também, porque também foi mais um puxão de orelha não, falou, vai lá e vamos ter que abrir caminho. Então, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Então, na parte 2, nós falaremos melhor sobre isso. Que Deus abençoe a todos vocês, Caterina, e que Deus abençoe essa TV Alesp, que tem sempre nos dado essa oportunidade importante, e a todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus abençoe e nos dê saúde a todos nós. Amém. Obrigada, deputado. Parabéns pela iniciativa, viu, do senhor? Parabéns. E parabéns também ao pastor Alcides pelo grande trabalho que o senhor tem feito aí todos esses anos no Ministério. Bom, muito obrigada e até a próxima. Bom, o programa Conexão Legislativa vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.